Olá, amigos da TV Justiça. Está começando o primeiro programa Síntese do ano de 2010. Aliás, Lídia, um feliz ano novo para você, do ponto de vista do trabalho, é claro, já que é o primeiro programa do ano. Para você também, para todos que assistem o nosso programa, um feliz ano novo. Que, aliás, começa com uma semana bastante movimentada. Afinal, hoje nós vamos conferir os destaques das sessões desta primeira semana de trabalhos do Supremo Tribunal Federal, iniciando o ano judiciário de 2010, com as sessões dos dias 1º, 3 e 4 de fevereiro de 2010. Aliás, nesse sentido, Lídia, nós temos que alertar os telespectadores, avisar os telespectadores que o programa hoje está um pouquinho diferente, pelo menos no que se refere a este primeiro bloco, porque a abertura do ano judiciário de 2010 foi feita com uma sessão solene, por meio de uma sessão solene que aconteceu na manhã do dia 1º de fevereiro. Foi uma sessão que foi caracterizada pela apresentação dos discursos dos chefes dos três poderes, o que caracteriza, inclusive, uma espécie de análise do ano que passou, o ano de 2009, e as perspectivas para o ano que se inicia do ponto de vista das expectativas que existem no caso do Poder Judiciário. E também, né, como vamos ver agora, Lígia, do ponto de vista também dos outros poderes da República, o Executivo e o Legislativo. No discurso de abertura do ano judiciário 2010, o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, abordou o momento em que o Poder Judiciário passa, em que uma forte demanda é a da transparência. E, neste contexto, falou sobre a importância do impacto da tecnologia, que possibilita o que chamou de transparência total. Vamos rever. No concerto administrativo e constitucional por que passa o Judiciário, o legado da transparência afigura-se o mais promissor, já que é antídoto comprovado a desvios eventuais ou estruturais. Daí a valia de se dar publicidade aos atos em que é envolvida a gestão de recursos públicos, a exemplo da execução física dos gastos orçamentários ou da movimentação processual, disponibilizando-se aos cidadãos ferramentas que tornem execuíveis tais acompanhamento e controle. Pois bem, a revolução tecnológica odierna vem viabilizando a passos céleres o que há pouco não passava de mera utopia. A transparência. E nessa direção caminha o Judiciário, haja vista a Resolução 102 do CNJ, sobre a obrigação dos tribunais de publicar via internet, reunindo em link específico, denominado transparência, todos os dados relativos à gestão orçamentária e financeira de cada órgão a si vinculado. Bem a propósito, tenho a satisfação de anunciar que aqui no Supremo Tribunal Federal começa a funcionar, entre outros, o Sistema de projeto de gestão desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia de Informação, que possibilitará a medição do custo do processo judicial no âmbito da Corte, individualizando, inclusive, por classe processual. A tecnologia também serve à celeridade processual. A partir de hoje, presidente, o STF tornou exclusivo o meio eletrônico para ajuizamento de 6 classes de processo, o que permite o acesso ao protocolo do tribunal e aos autos 24 horas por dia, 365 dias por ano, às partes e aos interessados. Sublinho a relevância do fato, porque, para atender à meta da completa modernização, a exigência do processo virtual mostra-se impostergável. Felizmente, os avanços nessa área são notáveis e animam até os mais pessimistas, sempre tão impressionados com a complexidade da tarefa a realizar. E o Judiciário se moderniza não só com os instrumentos eletrônicos, mas também com simples ideias organizacionais. Exemplo singular é a central de atendimento que entrará em funcionamento nesta Corte, reunindo em um só local todos os serviços oferecidos à comunidade, como informações processuais, carga e devolução de autos, protocolo, cópias xerográficas, central do cidadão, defensoria, sala da OAB, entre outros. Esta pequena facilidade oferecida aos cidadãos e à comunidade jurídica significará muito a eficiência e a acessibilidade ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém negará, por óbvio, o tamanho do desafio com que depara o Judiciário para alcançar, em definitivo, o nível de excelência que garantirá ao cidadão brasileiro contar com uma justiça ágil, acessível e eficiente, elevando exponencialmente, assim, a efetividade na prestação jurisdicional. Nada obstante,
basta que se veja o quanto se avançou em tão exíguo período para assegurar que o novo judiciário, que ora se manifesta, que se fortalece e se impõe como alicerce da democracia, é conquista irrevogável, peremptória, para a honra da magistratura, para orgulho de todos nós brasileiros. Com estas palavras, dou por aberto o ano judiciário de 2010. Muito obrigado. Lembrando que estamos acompanhando, revendo os trechos dos discursos que aconteceram na parte da manhã, na solenidade de abertura dos trabalhos do ano judiciário de 2010. Ainda hoje nós vamos ver a sessão de julgamentos que aconteceu à tarde, na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e também os outros dias de julgamentos, quarta e quinta-feira, aqui no Síntese daqui a pouquinho. Esta solenidade, como já dissemos, de abertura dos trabalhos do ano do judiciário, no caso o ano de 2010, é marcada normalmente por vários discursos. Neste caso, depois do presidente da Corte, a vez do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral, Roberto Gurgel, aproveitou para abordar um tema que atinge diretamente o Ministério Público em todo o país. Ele defendeu o poder de investigação do Ministério Público. Este tema poderá ser debatido durante ainda o primeiro semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lídia, aqui no caso, do que se trata, vamos esclarecer um pouquinho mais ao telespectador, essa questão do poder de investigação do Ministério Público. Se trata de uma questão bastante polêmica, que já vem trazendo discussões no âmbito do Poder Judiciário, no que diz respeito ao Ministério Público ter essa atribuição de investigar ou não crimes que ocorrem. Porque nós temos aqui uma divisão de atribuições entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Nós temos no Código de Processo Penal a parte de inquérito, que é justamente essa parte que investiga crimes, como uma atribuição da polícia. Então, deverá ser presidido por uma autoridade policial. E o Ministério Público seria o destinatário daquelas informações colhidas no inquérito, para que ele seja o titular da ação penal e inicie aí uma ação penal já com esses indícios de suposta autoria e materialidade de um crime. Então, haveria uma suposta divisão de atribuições. Mas o Ministério Público, inclusive nas palavras do Procurador-Geral da República, entende também que não só a polícia tem esse dever de investigar, mas também cabe ao Ministério Público fazer essas investigações. Então, normalmente a polícia entende que essa atribuição é apenas da polícia e não do Ministério Público. Por isso que surge essa polêmica e essa polêmica será decidida, então, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Já se diz que juiz não age de ofício, ele não toma iniciativa em determinadas situações, ele julga quando há uma provocação, quando se chega a uma ação em que determinada questão ela é apresentada a ser resolvida. E neste caso, a questão do poder de investigação do Ministério Público, ela deve ser decidida exatamente em um julgamento, em uma ação que veio ao Supremo Tribunal Federal. No caso, o julgamento do habeas corpus 84.548, impetrado pela defesa de Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, São Paulo, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores. Vamos rever trecho do discurso do Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, no ano judiciário que se inaugura, continuará examinando temas extremamente relevantes para os brasileiros e que reclamam a definição da mais alta corte do país. Entre eles, deverá decidir sobre a possibilidade de investigação pelo Ministério Público. Para a Procuradoria-Geral da República, a questão se insere no tema mais amplo da efetividade da tutela penal, que é preciso assegurar, em especial com relação à criminalidade que se desenvolve nos estratos mais elevados da sociedade, onde a impunidade, desgraçadamente, continua sendo a regra, gerando, no particular, profundo descrédito no sistema de justiça. Negar ao Ministério Público a possibilidade de extraordinariamente investigar será incapacitar, não a instituição, mas a sociedade brasileira, para o exercício pleno do direito à efetividade da tutela penal, notadamente quanto à criminalidade antes referida. Como vimos, houve o discurso do presidente do Poder Judiciário, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, e também do Conselho Nacional de Justiça. Agora vimos o discurso do Procurador-Geral da República nesta solenidade de abertura do ano judiciário 2010. Na sequência, foi a vez dos chefes do Poder Legislativo falarem no plenário do Supremo Tribunal Federal.
O deputado Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, falou sobre a harmonia entre os três poderes da República. Vamos rever mais um trecho dos discursos que aconteceram no dia 1º de fevereiro, repetindo, neste caso, do presidente da Câmara dos Deputados. É evidente que quando a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, está desdobrando uma outra regra constitucional que diz que o poder não é nosso, mas que o poder é do povo. E para revelar até os significados da palavra poder no texto constitucional, eu tenho me servido muito do doutrinador Carlos Aires Brito, que dá os sentidos da palavra poder na Constituição. A revelar, portanto, volto a insistir, que no sistema democrático a harmonia é que deve prevalecer, porque o governo é exercido pelos três poderes. E nós constatamos na Câmara dos Deputados, com uma alegria cívica extraordinária, e certa e seguramente também o faz o presidente José Sarney, que esta harmonia se instalou de uma maneira definitiva. Vejo pelo seu discurso quantos projetos foram aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com aplauso do Executivo Federal. Vejo na Câmara dos Deputados uma nova visão legislativa, na medida em que conseguimos dar uma nova interpretação ao conceito de medidas provisórias, aplaudido pelo presidente da República e pelo Executivo, que manifestou-se expressamente nos autos favorável a essa interpretação nova que permitiu que nós votássemos esses projetos todos elencados e arrolados por Vossa Excelência no seu discurso. Portanto, pouco a pouco, senhor presidente da República, senhor vice-presidente, senhor presidente do Congresso, senhor procurador-geral, nós fomos construindo uma harmonia extraordinária nesta concepção, me permito repetir, de que nós somos exercentes do poder em nome do povo. Portanto, quando nós fazemos um diálogo, digamos, físico, vocalizado, também devemos fazer um diálogo institucional muito produtivo. E não foi sem razão que, ao longo do tempo, até por sugestão de Vossa Excelência, do ministro Tasso Genro, do presidente da República, do presidente, estabeleceu-se o chamado Pacto Republicano, que tem sido extremamente útil para a aprovação de projetos de interesse do país e, no particular, do Poder Judiciário. Lídia, só reforçando um ponto também, deste discurso do presidente da Câmara dos Deputados, ele falou a respeito da harmonia, só reforçando o fato de que, em outro trecho do discurso, ele fez uma abordagem a respeito da questão da independência dos poderes, que é um aspecto que existe também, mas ele salientou a necessidade da existência da harmonia. No outro trecho, ele faz uma abordagem referente aos regimes ditatoriais, em que muitas vezes, naquele tipo de regime, se fala também em independência dos poderes, quando, é claro, nos tipos de regime ditatoriais em que existe a preservação daqueles poderes, ainda que de uma forma cheia de limitações. Mas é muito comum o discurso da independência dos poderes, criando-se uma tensão entre os poderes e uma verdadeira disputa. Aí não foi um termo que ele utilizou, mas estou fazendo uma interpretação livre, neste caso, do discurso do presidente da Câmara. Há uma tensão entre os poderes que cria uma disputa e que, neste caso, no regime democrático brasileiro, existe uma caracterização de uma colaboração harmônica entre os três poderes da República. Isso mesmo, até porque a uma primeira vista a gente tem a impressão de que harmonia e independência, se analisarmos essas duas palavras de forma separada, são palavras antagônicas. Como é que eu posso ser independente e, ao mesmo tempo, ser harmônico? Mas é justamente a harmonia e a independência um dos princípios basilares da Constituição Federal. Ao mesmo tempo que ela fala que os poderes são independentes, ela quer dizer que eles têm autonomia para poder administrar e fazer aquilo que deve ser feito em nome do povo, mas não é uma independência radical a ponto de se ferir. Eu faço o que eu quero e você não dá palpite. Não é bem assim. Nós temos até um princípio, justamente, o princípio do equilíbrio, né, que tem que haver na Constituição. A gente até chama em inglês de princípio do checks and balances, que é justamente você ter de um lado uma balança que tem uma harmonia, justamente para que esses poderes eles não sejam um contra o outro. Na verdade, eles têm que estar sempre harmônicos para que os objetivos sejam alcançados. Repetindo a expressão já clássica, esses poderes são independentes e harmônicos entre si.
Isso mesmo. Em nome do Senado Federal, o presidente do Congresso, o senador José Sarney, falou sobre a função do Supremo Tribunal Federal no país. O Supremo Tribunal Federal sempre foi, em meio a nossas crises, essa referência de equilíbrio. Com muito orgulho, já pude saudar aqui os traços de união que tem essas duas casas, o Supremo Tribunal e o Senado Federal, em seus laços históricos. Nos últimos anos, culminando com a reforma do Judiciário, mais uma vez demonstramos nossa capacidade de trabalhar juntos. Mas a reforma do Judiciário não foi um ato isolado, e sim um processo em curso. Nele temos continuado, e ressalto a importância nessa unidade do Superior Tribunal de Justiça, na unidade com o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência dinâmica e nobre do ministro César Asfor Rocha. Rendo aos ministros desta colenda corte a homenagem do Senado Federal, pela sua alta qualificação, dignos do respeito e da reverência do país, luminares do direito e exemplos, sobretudo, de valores morais. Especialmente na pessoa do ministro Gilmar Mendes, quero ressaltar o clima de harmonia com o Congresso e o quanto deve o Brasil ao exercício de sua presidência e aos êxitos alcançados na administração da Justiça. O último discurso da solenidade é do presidente da República. No caso, o presidente Lula abordou o equilíbrio entre os poderes e também o chamado Pacto Republicano. E falou ainda sobre a reforma do Judiciário, a partir da Emenda Constitucional 45, como um elemento importante na história presente de transformações por que passa o país. Ao iniciarmos a reforma do Judiciário, sabíamos que o trabalho seria árduo, mas também sabíamos que contávamos todos com a dedicação e a vontade necessárias para essa mudança. Com a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, conseguimos qualificar a contribuição do Poder Executivo e trabalhar de forma cooperativa com o Poder Judiciário. Hoje, quase 8 anos após o início da reforma, podemos ver como as transformações ocorridas no Judiciário foram profundas e virtuosas. Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público estão plenamente implantados e atuam de forma constante na formulação de diretrizes para suas áreas de atuação. Os institutos da súmula vinculante, repercussão geral e dos recursos repetitivos, criados para dar celeridade aos processos, estão sendo cada vez mais usados em nossa Justiça. 25 meses depois da entrada em vigência da lei que cria o processo eletrônico, a Justiça brasileira já contabiliza em seus tribunais 2.800.000 processos sem papel e apenas no Superior Tribunal de Justiça já existe mais de 100.000 recursos especiais e agravos de instrumentos digitalizados. O Tribunal Superior do Trabalho bateu recorde de produtividade em 2009, julgando mais de 265.000 processos ao longo do ano e reduzindo seu passivo de processos pendentes para 178.000. À tarde, a sessão solene foi encerrada e, na sequência, à tarde, os ministros voltaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal, desta vez para a sessão de julgamentos, já no dia 1º de fevereiro. Portanto, daqui a pouquinho, você vai rever conosco, aqui no Síntese, os julgamentos da semana na abertura dos trabalhos do Poder Judiciário no ano de 2010. É só um instante.